Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Drinkcast Valley. Que bom ter você conosco novamente em mais um Drinkcast Valley. Hoje, com o nosso querido companheiro Ciro Bodesan. Olá. Bom dia, Zeca, bom dia os demais da mesa. Nós estamos aqui para falar de mim. Eu sempre estou entrevistando. Hoje vocês querem saber as minhas peculiaridades. Das Gostou do entranhas. termo? As entranhas do Ciro. As entranhas, pelo amor de Deus. Começou bem. Pelo Você amor de viu, Deus. né, Ciro? Como vai ser Então, esse Ciro, programa? você é nascido em São José? Não, eu vim aos 12 anos de idade, mas dos 8 anos de idade, dos 7 anos de idade em diante, eu frequentei aqui bastante, porque o meu tio morava aqui, o Altino Bondesan. Então, a gente chegava na estação, você podia vir, a classe da minha mãe, que era de professora, vinha de expressinho. Os mais, tinha primeira e segunda classe. Os mais sem dinheiro vinha de misto, porque o misto ele tinha que esperar carregar arroz para levar para São Paulo, trazer de São Paulo, etc. Ou trazer comida para cá, para São José, para cerveja. E os muito chique iam de trem de aço. Trem de aço, famoso. Trem de aço. Eu andava de expressinho. Se chegava assim no coisa, eu era moço de tudo, chegava na estação, tinha charrete. Para onde que o senhor quer ir? Então, a gente ela subia ali, pegava a Rua Vilaça, que era o local onde moravam os tuberculosos e tudo e tal. 48, 50. E o meu tio morava ali na frente do cemitério. Então, a gente começou a ir na frente do cemitério ali. Depois ele mudou para a frente da Santa Casa, já era mais longe. Sim. Já era considerado meio... Já foi uma evolução, né? Tirou o pé da cova. Foi pra... E minha mãe era diretora de grupo. Sim. Então, eu sempre viajei muito. E meu pai, com 5 anos, ele ficou tuberculoso e veio para São José. Tá. Então, a gente veio cercando São José. Então, a minha mãe... Nós éramos de Santo Antônio do Jardim, que é onde eu nasci. Meu pai tinha um cavalo, passou na frente dela, porque naquele tempo o carro, o Ferrari era um cavalo. O camarada tinha cavalo, Era o cavalo. Então, ele passou na frente assim, minha mãe era professora, ele, olha que rapaz de cavalo bonito, não sei o que, acabaram casando. E teve um primeiro filho... Ele estava de Ferrari, né? É, teve um primeiro... Era ferrado. É ferrado, era ferrado. Totalmente. Daí o que aconteceu? Ele passou em frente, casou com a minha mãe, nasceu antes um filho, mas não deu certo por causa de incompatibilidade de DNA, não, rezos da RH. Depois nasci eu, que é certo. Depois minha mãe teve mais uns 5 ou 6 abortos, não deu certo. Nossa. Quer dizer, coisa especial é feita uma vez só, não consegue fazer dupla. Minha mãe não conseguiu fazer. Mas daí, então, nós passamos, eu nasci lá, ela... Qual era a cidade mesmo? Santo Antônio do Jardim, é 2 quilômetros de Minas, escapei por 2 quilômetros de ser mineiro, meu pai era mineiro. Ah, tá. Mas que fica em que região do estado de São Paulo? Perto de Poços de Caldas, Andradas. Sul tá. de Minas. Sul de Minas, não? Norte? Não, ainda é estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Próximo. A 2 quilômetros. A Porque É logo ali. meu pai era fiscal do ICM, de Minas. E era mais fácil ele morar em Santo Antônio do Jardim do que em Andradas, que ficava a 10 quilômetros. A fronteira ficava a 2 quilômetros e morava ali. Porque tinha que ir a cavalo, na fronteira. Bom, aí a minha mãe foi para São José da Bela Vista, lá perto de Franca. Ela foi nomeada, fez um concurso como diretora e foi nomeada para lá. Que era professora substituta, não era diretora. Fez um concurso e foi para lá. Depois de 6 meses, nós viemos para Salesópolis. Salesópolis, já estava mais próximo. Eu já tinha 7 anos de idade. Depois, com 8 anos, eu vim para Eugênio de Mello. Onde que é aquela biblioteca? Lá era o grupo escolar de Eugênio de Mello. Minha mãe foi diretora lá. Mas o grupo era muito pequeno, etc. Ela pediu para fazer um grupo maior, que é onde que é a subsecretaria a subsecretaria do prefeito lá, a prefeitura de lá. Subprefeitura. Subprefeitura de lá. Daí, aquele prédio foi minha mãe que fez os requerimentos e tudo, que conseguiu aquele prédio lá. Depois,
Nós saímos de lá, ela foi para Guararema. Guararema. Nós moramos em Guararema uns 3, 4 anos. Daí eu fui para o ginásio. E meu pai veio para casa, porque ele ficou bom, veio para casa, daí nós fomos parar, viemos para São José dos Campos. Só que ela veio para Eugênio de Mello, e depois de Eugênio de Mello ela foi para o Alto da Ponte. O professor do Alto da Ponte, daí arrumaram um jeito, como ela era muito enérgica, arrumaram um jeito. Ela foi... Ninguém conseguia acertar o grupo do Jardim Paulada, que era o Marechal Rondon. Marechal Rondon. Aquele tempo se chamava de Jardim Paulada. Falaram, só a dona Mária que é capaz de fazer as coisas ali. E ela chegou lá, ela uniformizou todo mundo, era 2.500 alunos, ela uniformizou todo mundo, cercou o grupo, o pessoal entrava dentro do grupo, ela cercou o grupo, arrumou as carteiras, foi com o Veloso, arrumou 6 meses para os caras arrumar as carteiras, deixou o grupo, que é uma beleza. Era brava para chuchu e todo mundo gostava dela. Pois é. Eu me emociono quando eu falo da minha mãe. Mas, Fica tranquilo. mas então, quando ela se aposentou, o povo empurrou o carro dela. Deram de presente para ela um brinco de ouro e uma colar de ouro e uma bracelete de ouro. O nome da sua mãe, Silvio? Amália Bondesan dos Santos. Amália Bondesan. E ela saiu em 73 de lá. Daí, em 73, eu já era engenheiro. Já. A minha passagem é o seguinte, enquanto nós estávamos aqui, eu fiquei até os 18 anos aqui, com 19 anos eu fui fazer CPOR em São Paulo. Sim. Daí eu entrei no Mackenzie, em São Paulo, estudei 2 anos em São Paulo, daí eu fui para Volta Redonda, porque lá pagava. A gente, naquele tempo, São José dos Campos tinha menos vaga que tem... O estado de São Paulo todo tinha menos vaga para engenheiro que a cidade de São José dos Campos tem hoje. Olha. São José dos Campos devia ter uns 20 mil, 30 mil habitantes quando eu vim para cá com 12 anos de idade. Daí eu vim fazer o ginásio, fiz o ginásio aqui, o João Cursino, me formei no ginásio, daí fiz cursinho aqui em São José mesmo, que quem passava nas faculdades era só gente que fazia objetivo e tinha 20, 30, 40, 50 caras para uma vaga. E eu fiz, que passava o pessoal que fazia o objetivo, e eu não fiz o objetivo. Daí eu entrei no Mackenzie, daí abriram em Volta Redonda um curso de engenharia industrial metalúrgica. Em São Paulo estava tendo muita greve, eu queria estudar engenharia, eu fui para Volta Redonda, porque a gente ganhava dinheiro, tinha dinheiro para pagar, a gente ganhava meio salário mínimo e tinha dinheiro para pagar. E lá era federal? Federal, federal, né? Escola Federal Fluminense. Eu fiz, então, o curso, fui da 4ª turma do curso de Engenharia Industrial Metalúrgica. E eu, naquela época, nós fazíamos 2 milhões de toneladas de aço no Brasil. E tinha um programa para fazer 35 milhões de toneladas de aço no Brasil, ou seja, mudar para multiplicar Volta Redonda para 5 milhões, a Cesita e tudo isso aqui. E eu participei do planejamento da COSIPA na época. COSIPA. Quer dizer, meu trabalho de formatura foi fazer um laminador a quente da COSIPA de 500 milhões de dólares. Caramba! Então, com 25 anos, 24 anos, eu já fiz esse projeto, já participei desse projeto. Daí eu vim de lá para cá, me formei engenheiro, me casei, fui para Lorena, na Empral. Lá fiquei 6 meses, daí me convidaram para ser chefe de controle de qualidade da Maferza, que é uma das 16 firmas do mundo que tinha de forjaria pesada, que fazia roda de trem e fazia coisa. Eu fui chefe de controle de qualidade lá. Depois, 1 ano e meio depois, me mandaram para o exterior para eu fazer um curso de pós-graduação de engenharia da qualidade. E eu fiz 5 meses na Holanda. Tive 5 meses na Holanda, depois eu era para ir para os Estados Unidos, para a Europa. Fiquei na Europa 20 dias, depois fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu vim para cá, para o Brasil. Era para ter ido para o Japão, não fui. Eu falei, eu fico outra vez. Mas eu conheci particularidade. Nós tivemos hoje
esses dias a ida do foguete à Lua, né? Sim. Tem muita gente que não acredita que o pessoal foi na Lua, mas eu vi. Foi ontem, né? Ontem. E eu vi, quando foi o pessoal de Saturno, em 1966, eles faziam os anéis que formaram o foguete Saturno que foi para a Lua. Eu vi fazer, vi pessoalmente. Nossa. Eles faziam, por exemplo, pegavam um tanque de água, botavam uma forma de cimento, botava as chapas assim, botava uma dinamite, assim a dinamite explodia. E com o choque da água, ele levava a chapa naquele lugar assim quente e formava o círculo inteirinho, bonitinho assim. Então, a explosão era tão forte que depois ia o pessoal da NASA, ia lá na cidade de Johnstown, eles iam pagar os vidros que quebraram. Deslocamento da coisa. Então, eu vim fazer um anel da coisa de Saturno. Bom, daí nós viemos para cá e eu vim para aqui, para São José, fazer o laboratório, não sei o quê, daí me convidaram. Você não quer vir fazer um avião aqui? Eu peguei e saí para o PAR para fazer o avião. Era para fazer 5 protótipos. Nós fizemos 4 protótipos. 3 protótipos para voar e um para quebrar. Então, esses 3 protótipos nós fizemos. E eu era o homem... Ainda não tinha Embraer? Não tinha. Era só o tinha PAR, PAR. mesmo, né? Tá. Daí eu era o camarada que eu resolvia as coisas que os outros não queriam, porque os engenheiros do ITA queriam fazer projeto de engenharia. E como o Bandeirante foi feito com material que sobrava nos parques tecnológicos, sobrava dos parques, e o que não tinha era obrigado a fazer aqui. E o restante, motor e tudo, vinha do exterior, tinha determinadas coisas que vinha do exterior. Mas as coisas da estrutura eram feitas aqui. Então, o Osíris falava, Ciro, precisa fazer isso daqui, precisa fazer isso daqui, precisa fazer aquilo ali, precisa fazer aquilo ali, e eu ia atrás. Eu trouxe 200 empresas para dentro do PAR para fazer material para coisa. E tinha que certificar. A certificação era feita no PMR, mas o PMR tinha outras coisas para fazer. Então, nós tivemos que procurar fazer um novo instituto de certificação que veio a ser o Instituto de Fomento Industrial, o IFI. Então, foi por causa do meu trabalho insano que apareceu o IFI também. Então, você vê como é que é o negócio. E outra coisa, por que eles me mandavam? Porque eu era bom de conversa. Danado. Né? Eu chegava no pessoal e falava assim, você é capaz de fazer essa peça aqui que tem no caminhão, mas essa peça assim, que tem carro, caminhão, tá? Falou, puxa, é difícil fazer essa peça, tem muita coisa, etc. Eu falei, mas você vai melhorar a sua empresa, não sei o que. Quantas mil você vai precisar? Porque na indústria, eu também disse, 1.000, 2.000, 10.000. 5 por mês. 5 por mês. Não. Ele falou, animador, você está maluco? Não, de Animador. jeito nenhum. Então, eu recebi um não toda hora e trouxe 250 empresas aqui dentro. Pela persistência, né? E eu sou muito reconhecido porque eu consegui trazer essas empresas. Agora, como eu fiz para trazer? Aí entra a parte de inovação, viu, Zé? A gente tem que inovar sempre na vida. A inovação, eu fiz o seguinte, eu fui ser professor de estatística na Universidade de São Paulo à noite, nas Ciências Econômicas. Então, na ciência econômica, à noite, estudava o pessoal que trabalhava de dia nas indústrias automobilísticas. Naquele tempo, você, para conseguir uma peça no exterior, demorava 15 dias. Você telefonar daqui para os Estados Unidos demorava 1 dia, 2 dias para você telefonar. Para vir a peça, 30 dias, 40 dias, qualquer coisa assim. Era um negócio... Isso para você conversar era um negócio incrível. Só tinha a lista amarela, ainda que não trazia muita coisa ainda da lista amarela. Então, eu formei um Google dentro da Universidade de São Paulo. Então, eu, através desse cara, chegava e falava, esse cabo aqui, aonde que a gente pode fazer? Aí você pode fazer na firma tal, lá em Barueri. Lá ia eu para Barueri. Ou esse daqui lá em São Caetano que você faz, não sei o quê. Então, eu saía mexendo para tudo quanto é lugar. Fui para Belo Horizonte, ia de avião para Belo Horizonte, para os matos, para cidades pequenininhas, São Paraíso.
ia para tudo quanto é lugar do Brasil. Desbravador, hein, Ciro? Eu fiz um Maravilhoso. trabalho que eu não dava valor na época, mas hoje eu fiz, puxa vida, fiz um Google para fazer a Embraer, lá dentro da Universidade de São Paulo. Ô, Ciro, mas você estava falando estava lá no CTA, né? Porque a época era CTA. PAR. E o IPD lá não ajudava? Não, Porque, o IPD, o porque problema meu é o pai seguinte, trabalhou no IPD, né? o CTA era assim, o CTA, começa que tinha um camarada chamado Paulo Vitor. Ele era um cara tão visionário que lá era Centro Técnico Aeronáutico. Ele falou, não, Centro Técnico Aeronáutico não, Centro Técnico Aeroespacial, mudou o nome. Sim. Centro Técnico Aeroespacial. Depois ele queria fazer um avião, o pessoal queria fazer um avião. O avião da Embraer, hoje todo mundo seria preso pelo TCU, porque o pessoal pegava dinheiro das bases e botava no avião, no projeto. Não é hoje que eles botam no bolso, eles botavam no projeto. E queriam fazer alguma coisa para o país, os militares, naquela época. Então, saiu o avião. Todo mundo trabalhava a favor do avião. Às vezes não tinha dinheiro para pagar o pessoal no fim de semana. O Osíris chegava para o Paulo Vitor e falava, coronel, estamos sem dinheiro. PV, estamos sem dinheiro. Paulo Silva, PS, estamos sem dinheiro. Ele falava assim, então vamos para Brasília. Chega para Brasília, lá, uma ocasião, ele estava me contando, o Paulo Vitor me contou. Chegou lá, não tinha dinheiro. Ele falou assim, o Márcio, que era o ministro da Aeronáutica, falou assim, na segunda-feira eu vou trazer o negócio de dinheiro. Ele pesquisou em todas as bases aéreas o que tinha de sobrando, pegou o dinheiro que está sobrando em todas as bases aéreas e as pessoas para pagar. Todas as verbas que tinha, que sobrava, que não sei o quê, vinha tudo para fazer o avião. Era investimento de verdade. Nada para o né? bolso. Não era a investimento. pessoa, naquele tempo, a pessoa era diferente, queria ver o país ir para frente, não o bolso do camarada ir para frente. Hoje é só afundar, né, Ciro? Hoje o pessoal Parece quer que sente afundar. prazer em ver o país se afundando, né? Então, saiu o Bandeirante voou, né? E voou num dia. E outra coisa, tinha que ser num dia, voou naquele dia. E eu ouvia falar assim, interessante, viu, Zeca? Que eu ouvia falar, todo camarada que vinha do exterior, o Osíris pegava e me chamava, falava, Ciro, leva o fulano de tal, da Alemanha, de não sei o quê, para almoçar. A gente levava ali em Jacareí, que era o único lugar que tinha uma churrascaria boa lá de Jacareí, dos gaúchos. Dos gaúchos. Então eu levava os caras lá, os caras ficavam, os caras ficavam animados, falavam, nossa senhora, que coisa de louco, não sei o quê, aqueles caras da NASA, da Alemanha, da Inglaterra, tudo que vinha para cá, eu levava eles lá e ficavam doidos de ver o negócio. Então foi assim que foi feito o avião da Embraer, né? Depois, então, a gente foi andando, nós botamos na Embraer, nós começamos, eram 33 engenheiros que passaram do PAR para construir a Embraer. Outros passaram depois, porque não queriam sair eles eram como é que se diz? Eles eram funcionários públicos, não queriam sair. Depois, alguns saíram e foram para lá. Mas os 33 que foram... Nós tínhamos prioridade para morar no CTA, o pessoal que trabalhava no projeto do avião, mais do que os militares. Chegava um militar, o Paulo Vitor falava, não, se tem um engenheiro para entrar que precisa lá, vai um engenheiro morar. O militar vai morar para fora da cidade. Olha. Era assim a época, que eles queriam fazer o avião mesmo. Então, saiu o avião voou. E o avião voou e não tinha ninguém que botasse dinheiro nele. O avião era bom, não tinha ninguém que botasse dinheiro nele. Então, o que aconteceu? Teve um camarada que teve uma ideia interessante, falou com o Delfim e falou assim, bom, se a gente, para botar dinheiro para funcionar, vamos pegar o imposto de renda, pegava 1% do imposto de renda das empresas brasileiras. Eu me lembro disso. Isso daí eles vieram para cá. Então, o pessoal, a Volkswagen, todas as outras firmas que não se interessavam em indústria aeronáutica, batiam aqui, escuta, nós queremos entrar nesse negócio de 1% para a gente ficar com ações da Embraer. Então, com isso daí, eles construíram $10 milhões, mais o terreno, a União, com 20% de ações ordinárias, que são as que têm direito a voto, ela tinha 11% com esse
10 milhões que ele entrou, e mais a área dela. E o restante foram as firmas que foram entrando, constituindo. Daí eles constituíram esses 20%, depois vieram as preferenciais. As preferenciais elas não têm direito a voto, mas se houver uma falência, elas recebiam dinheiro primeiro do que as ordinárias. Então, esse daí foi o golpe de mestre que fundou a Embraer. E a área de terreno era do CTA. Era do CTA. CTA, ele passou para lá e tinha golden share, quer dizer, não podia vender sem o governo dizer ok ou não ok. Tá. Então, essa foi a grande inovação da Embraer. Outra coisa é o seguinte, a Embraer tinha 4... Eu tenho um livro que se chama Entre no Século XXI. É um livrinho pequenininho assim, foram feitos 3.000, já acabou os 3.000 e tem 8.000 em PDF. Eu era para escrever a segunda edição, mas não escrevi até hoje. Eu acho que tem pouco escritor no Brasil que tem 11.000 livros vendidos e dado por aí e tal. E eu tenho esse livrinho, é pequenininho, tem 80 páginas, mas funciona bem. Eu, como sou sempre do futuro, eu fui ver o que a mocidade lia. Então, diz que a mocidade lia, o livro para a mocidade ler tinha que ter bastante figura, ilustrar, e não podia ter mais de 100 páginas. Então, eu tenho 80 páginas ilustradas e eu conto tudo a história da Embraer. Chama, se alguém quiser, é só mandar pedir para mim que eu mando para o PDF. Nós Tá queremos. certo. Nós queremos, né, Nil? Tem, Para conhecer um pouquinho da esse, história. esse livro aí está... E como faz o pedido? Tem um e-mail? Não, é só mandar para mim, arrumar. Pode mandar. Então, dá um endereço. 12. O Alex vai colocar. 12997117197. É só escrever, quero o livo, conta tal, eu mando. É o WhatsApp? No WhatsApp. No WhatsApp. Legal. Pode mandar lá que eu já mando o livro para a pessoa. Tem mais de 8.000. Tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem nas universidades inglesas e tudo, etc. Eu também. É um livro interessante, de ler. Inclusive, tem eu com os materiais que eu desenvolvi, as cadeiras, as cortinas para o avião, porque a cortina do avião não pode pegar fogo. Sim. Então, ela tem que pegar o fogo, tem que ser. Existe um combustível e comburente e combustível. Uma que pega fogo, outra que não pega fogo de jeito nenhum. É o anti-chama? É, o anti-chamas, etc. Então, a gente tinha que passar um anti-chamas, tinha que fazer os couros especiais, tudo especial. Tudo aquele avião que está dentro do MAB lá, foi nós que fizemos tudo aquilo, eu e o Roberto Poletti. E o Osíris me passava umas coisas, falava assim, por exemplo, ô Ciro, eu preciso do melhor tapeceiro do Brasil para fazer o avião internamente. E procura esse tapeceiro, me acha. Eu fui no Campo de Marte, falaram Roberto Polese. Eu peguei e falei, bom, deixa eu ir até onde que ele está, esse cara? Está lá em Sorocaba. Fui para Sorocaba, cheguei em Sorocaba. Roberto Polese, ouvi falar que você é o melhor tapeceiro do Brasil. Eu falei, isso é brincadeira do pessoal, tudo, mas eu faço tapete da tapeçaria dos aviões executivos, não sei o que. Você vai para São José dos Campos morar, você vai para São José dos Campos. Ele disse, você está maluco? Eu estou bem aqui em Sorocaba, não sei o quê, tal, já tenho filhos. Não, você vai em São José, eu vou te levar para lá para você conhecer o negócio. Trouxe ele para cá, no fim ele veio para cá. O Danilo Stanzani, pai desse médico Danilo Stanzani, ele era um puta de um pintor aí, era da Bendix na hora. O Osíris falou, precisamos de um pintor bom aí e tal. Eu fui, pesquisei, achei que ele era o melhor que tinha. Cheguei lá e falei assim, ô Danilo, você vai para Embraer. Ele falou, você está brincando? Eu estou bem aqui na Bendix, não sei o quê, é estrangeira, tem máquina de lavar roupa, faz o tempo todo. Eu falei, não, você vai para a Embraer. Ele chegava intimando já. O cara veio para a Embraer. Hoje você a avenida lá no Urbanova é o nome dele, né? Danilo Stanzani. E lá na PVE tem uma coisa que é Danilo Stanzani, que é ele. Então, eu trouxe muita gente que está aqui e eu que trouxe para cá. E como é que o Zé Rames veio parar na Embraer? O Rames ele foi o que fez aquela primeira... Sim, o logo. O logo, o negócio é o seguinte, nós precisávamos fazer quem fizesse uma belíssima para fazer propaganda da Embraer, que fizesse uma belíssima folhinha. Tem as folhinhas. E ele ganhava o calendário da Pirelli. Sim. Nós fomos atrás dele, trouxemos ele para cá, porque ele era o melhor
cara para fazer folhinha no coisa. Então, ele veio para fazer folhinha Veio para fazer folhinha, lembra? na Embraer, o Ramos. E daí, um belo dia, falaram sobre o símbolo, e ele fez o símbolo que está até hoje. tudo Até quanto é hoje, erro. exatamente. Ô, Ciro, Eternizou. vou fazer a pergunta para o Ciro agora, Claro. pode fazer? Claro. De onde veio a inspiração para a engenharia na sua vida? Bom, eu tive um grande professor de matemática, que é o pai do Schuster aí, o Simão Schuster. Simão Schuster. Foi um dos melhores professores que eu tive. E aquela coisa, e outra coisa é o seguinte, eu gostava muito de mulher. Adorava mulher, sabe? Não gosta mais, Ciro? Não, eu gosto. Mas não. É que eu não sou como hoje, que o camarada tem que ser meio assim, senão ele não trabalha na Globo. E eu sou do tempo É antigo. muito Nutelinha, né? É, eu Não tem sou- mais raiz. né? Tem que ser raiz. Tanto é que eu sou muito religioso. E as mulheres, eu tive 5 mulheres porque elas não entendiam a minha religiosidade. Eu amava a próxima como a mim mesmo. O próximo eu deixava para o outro. Eu adoro esse O senso próximo ele humorístico deixa- dele. O próximo eu deixava para o outro. 5. Mas a próxima não, né? A próxima eu amava. Amava. A gente Tá é certo. religioso, né? Muito. E elas não entendiam. As mulheres não entendem isso daí, que a gente se doa. Total. Elas não querem, elas são muito ciumentas, elas são possessivas, as mulheres. Você provocou. entendeu? Eu não sou, Você não. São possessivas. Elas não admitem que a gente seja religioso. Pois é. Sei. Amém. Amém. 6, 5. Tá Então, vendo? e a... Você viu? Perguntou o que quis. Adorei saber essa Ô, Ciro, notícia. mas você foi a 9ª pessoa a ser contratada na Embraer? Nós éramos 33 engenheiros. Então, os engenheiros foram os primeiros licitados. Só que tinha o Torello, tinha que entrar como primeiro, porque ele era o RH. Então, ele entrou como primeiro, depois teve o segundo, terceiro, o quarto é o Alcindo. O 7º é o Pardal, o Pedro Eu Paulo lembro o Pardal. Pardal, né? Pedro Pardal. Eu era o 9, tinha o Cerqueira, tinha o Serrinha, o Serrão, tinha todo aquele pessoal que entrou na Embraer, o Hiroshi Kameyama, tinha o pessoal, cada um pegou um número ali. E eu, por causa de talvez seja C, eu entrei como o número 9 da Embraer. Então, a minha chapa lá era 0009. Por causa disso, o que eu já tirei de fotografia, Zeca, você não faz ideia. Todo mundo, eu falei, eu era o número 9 da Embraer, ajudei a fundar a Embraer, o pessoal veio, eu quero uma fotografia sua, eu quero uma fotografia sua. Eu já tirei tanta fotografia na minha vida que você não faz ideia. Fotos Então, só e memória. hoje estamos registrando aqui o 09 da Embraer. Está lá em vídeo. Tá vendo? Queremos fotos, né? Queremos fotos também. Então, outra coisa é o seguinte, daí eu resolvi sair da Embraer para montar meus negócios. Porque eu fiz um negócio seguinte, como eu estive nos Estados Unidos, eu falei assim, puxa, a gente precisa trazer coisa nova para o Brasil. E estava começando a Dutra. Então, eu fiz a primeira oficina de balanceamento e alinhamento de rodas aqui em São José dos Campos, porque na Dutra o pessoal já andava 80, 100, já balançava os Volkswagen, os Gordini. Ô, Ciro, vamos dar uma pequena pausa e você vai continuar já já, tá bom? É para trocar o filme lá. Tem que... Troca a fita, troca a fita. Dreamcast Valley. Dreamcast Valley. Podemos voltar, Ciro. Continua aí a historinha. Eu não lembro onde que eu estava. Na Dutra. Na Dutra. Balanceamento, alinhamento. Balanceamento. Bom, daí o que acontecia? A desgramada da GM veio atrapalhar, porque eles preparavam um alinhador, eles vinham, pegavam o cara e levavam para a GM. E a GM pagava muito mais. Eu preparei muitos alinhadores para a GM, e balanceador de carro. Agora, a gente tem que ser inovador. Eu comecei a oficina, não ia quase ninguém na oficina. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente faz para ir na oficina? Então, você tem que usar a inovação, usar a cabeça, tudo que você faz. Por que a Embraer deu certo também? São quatro coisas que você tem que pensar para entrar no século XXI, que é empreendedorismo,
inovação, sustentabilidade e meio ambiente. A Embraer tinha esses 4 fatores quando ela iniciou. Quer dizer, empreendedorismo é um ato de fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Sim. Inovação é fazer um avião tecnicamente up-to-date, que a gente chama em inglês, que é atualmente bem atualizado. Exato. E sustentabilidade, a empresa tem que ter sustentabilidade, não pode poluir, etc. Nós tínhamos, por exemplo, tem um tratamento térmico que é de nitrogenização da coisa, sabe? Que dá problema na água. Então, nós botamos peixinho, a hora que os peixinhos morriam, todo mundo corria para que o peixinho ficasse vivo, que era o sinal que estava neutralizando a água, e a água não ia poluir para frente. Então, a Embraer sempre teve um carinho especial pela sustentabilidade. É o que nós pusemos lá como é que se diz, de bandeira. Tá, né? tá. E olhar sempre o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, do empregado, tudo isso. Porque o pessoal fala mal o Zeca está aí de prova. O pessoal fala mal dos americanos, mas em São José dos Campos nós tínhamos uma GM. Zeca, qual é que eram os carrinhos mais cheios no supermercado? Não era do pessoal da GM? Era mesmo. As empresas todas não queriam imitar a GM, não queriam pagar como a GM. Exato. Ninguém pagava como a GM, as empresas brasileiras não pagavam como a GM, todo mundo trabalhava, ganhava bem na GM, todo mundo queria ser da GM, etc. Estou mentindo ou estou falando Não, é verdade? verdade, é verdade. Então, a hora que falam contra a GM, os americanos, é incrível que falam. Eu vejo, por exemplo, o pessoal torcendo para a China. O americano, ele chegou aqui, essa mentalidade que você vê, que o Zeca está aí e eu estou aqui. Eu estudei engenharia porque eu fui para São Paulo e eu tinha entrado na FEI, e eu tinha dificuldade de dinheiro para você se manter em São Paulo e tal. E a hora que eu cheguei no Mackenzie, eu fiz o exame no Mackenzie na segunda época, passei em primeiro lugar. Tinha 10 vagas da Câmara Americana do Comércio, eu ganhei uma bolsa. Eu nunca paguei o Mackenzie e ganhei uma bolsa e ganhava R$200, que seria para comprar livros. Na época era R$200. Um livro custava 50, 60 cruzeiros. A gente comprava 4, 5 livros lá para comprar os livros. Quer dizer, eles pagavam a minha escola e pagavam o livro. Quer dizer, eu só me sustentava lá. Então, isso foi os americanos. Eu tenho que admirar os americanos, porque eu vi isso aí. Depois eu fui nos Estados Unidos, vi essa saída. Eles passaram conhecimento para nós, a Bud passava conhecimento para nós. Se eu contar uma coisa para você não acredita. Eu fui para os Estados Unidos, um dos motivos que eu fui para os Estados Unidos é que eu trouxe debaixo do meu braço toda a documentação para licitação, o projeto de licitação para a primeira linha de metrô de São Paulo. Eu trouxe no braço, debaixo do braço, em 66, porque eles faziam o trem de aço, a Butt Company fazia o trem de aço. E eles fizeram os trens, tinha uma parte na Lapa que fazia trem para subúrbio, e os trens do metrô foram feitos na Lapa, eu que trouxe. Olha só. Todo o projeto eu trouxe na mão para fazer a primeira entrada do projeto lá. Então, são essas coisas interessantes que acontecem na vida. Agora, o meu trabalho foi profícuo lá na Embraer, trazendo essas coisas. Eu vejo o que nós fizemos, a indústria aeronáutica fez para o mundo é incrível. Por exemplo, você sabe que o avião, a hora que você pinta o avião, ele é feito de... A chapa de alumínio chama All-Clad. All é alumínio, clad é camadas assim. Então, ela é feita 95% de duro alumínio, que é levinho e mais resistente que o aço. E 2,5% aqui, 2,5% aqui, é alumínio puro, que é para não oxidar, porque essa camada do duro alumínio ele oxida muito. E o alumínio comum não oxida, ele oxida, faz aquela parte e não oxida. Só que ele é muito mole, o duro alumínio é duro, que é uma liga de alumínio com cobre. Ele é duro. Então, o que acontece? Para você não podia raspar ele, que podia dar uma corrosão ali, podia arrebentar a coisa. Então, tinha um produto novo nos Estados Unidos chamado Scott Brides.
Scott Bright, da que foi 3M. feito para a indústria aeronáutica. É. Eu cheguei na 3M aqui, eu enchi tanto o saco deles que eles fizeram a linha para cá. Quem trouxe Scott Bright para o Brasil fui eu. Tá vendo? Olha, Aí não você lava a sabe. sua panelinha com Scott Bright. Sim. Então, só que naquele tempo custava $200 um metro quadrado. Olha. $200 um metro quadrado. Era muito caro. Hoje custa R$1. Que ano foi isso? 70 e qualquer 70, coisa, né? por aí, 70. É. E fora isso, tem tanta coisa que eu É, olho tem aí 70, que né? eu que E trouxe 70. para cá, para o Brasil. Em 74 eu trabalhei na 3M, Né? lá em Paulínia. Paulínia, e Americana, aquela Americana, região lá, foi lá que exatamente. eu ia Exato. sempre lá. Mas E fiquei tinha o pouco tempo na E tem o 3M. pessoal que assistia a gente aqui, eu fiz carta para os Estados Unidos, nós fizemos um monte de coisa, trouxemos o Scott Bright para cá, para o Brasil. Pois é. E tem pinturas, tipo de pinturas. Eu por causa eu sou um camarada que eu conheço tudo de engenharia, mas não conheço nada profundamente. Eu sou um médico, digamos assim, um médico generalista. Generalista. Porque no avião tem tudo. No avião tem engenharia química, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, tem engenharia metalúrgica, tem engenharia química, tem engenharia... O que você pensar tem dentro do avião. Então, eu era obrigado a saber um pouquinho de tudo. E profundamente eu não sei, mas eu discuto tudo de engenharia. Curioso. Então, o que acontece é o seguinte, que precisava de um cara assim, né? E o Osíris, ele tinha um olhar terrível, ele sabia com o que ele podia contar. Ele botou... Nós éramos 33 engenheiros, todos eles loucão como eu e todos competentes, ou mais competentes do que eu, em todas as áreas. Não tinha um que discordasse, digamos, que saísse fora do parâmetro. É tudo meio louco, mas tudo gente, cada um mais capaz que o outro. Pois é, genial. Isso Naquela é muito época não tinha competição, né? Um querendo puxar o tapete do outro, era parceria mesmo, né? Agora, outra coisa é o seguinte, que eu falei para você. Esses 4 itens que a Embraer, que é inovação, acessibilidade, inovação, sustentabilidade, meio ambiente e inovação, sustentabilidade, como é que é? Inovação, sustentabilidade, meio ambiente e empreendedorismo. Quem teve isso daí, hoje é multinacional aqui no Brasil. Então, vou falar para vocês, a Natura tem isso daí, na missão delas. E a Ambev também tem. Então, são as 3 multinacionais brasileiras, que em 70 eles já tinham a ideia do ano 2000. E a Gerdau? A Gerdau também cresceu muito, né? Cresceu, mas a Gerdau já... É um segmento que não... Mas o que eu digo para você é o seguinte, que se tornou multinacional no mundo todo, conhecido no mundo todo, são essas 3 brasileiras que tinham exatamente essas 4 palavras do empreendedorismo. Entendi. Ô, Ciro, você teve alguma ligação também com instrumentos musicais? Bom, o que acontece é o seguinte... Eu lembro de você ali ao lado do Center Valley. Todo italiano. Eu tinha uma oficina mecânica e depois eu falei com o meu sócio, falei assim, nós precisamos fazer um negócio diferente. Daí eu fiz eu gostava muito de música, porque eu sou músico também. Sim, você sabe, legal. Para você conquistar as mulheres, você precisa de vários fatores. Por exemplo, você precisa, naquele tempo, ser engenheiro era muito bom. Existiam as mulheres, as moças tinham a ASE, a Associação H, seu engenheiro. Então, como tinha H, seu engenheiro, eu falei, vou ser engenheiro. Agora, a mulherada gostava muito de farda também, eu fiz CPOR. Farda. A mulherada gostava de pessoal que cantasse ou que tocasse, eu tocava. E a mulherada gostava de poesia também. Eu fazia poesia. Eu conquistei a minha mulher, que era a Miss Volta Redonda. Eu ia no trem de aço para Volta Redonda, e eu pegava o negócio, fazia poesia para ela assim no guardanapo, levava para ela, ela guardava as poesias do guardanapo. Não sei se ela tem até hoje. O trem de aço era a Litorina, né? Litorina. Litorina.
Olha, eu vou contar uma coisa para você. Foi um negócio muito interessante na vida. E isso daí é que. Então, eu passei para. Fiz uma escola de órgãos. De órgãos. E eu vendi o órgão, que eu vendi o órgão, porque naquele tempo os protestantes falavam assim: você não pode ter televisão em casa, você tem que ter um órgão para tocar. Então, quando eu não podia ter televisão, o que eu vendi para protestante, você não faz ideia da quantidade de órgão que eu vendi, da Gambit, da. Você vendia o órgão para o varão, né? Aí a mulher falava, vamos tocar o órgão do varão. Para encontrar uma varoa. Para encontrar uma varoa. Viu? Mas Vamos tocar no órgão do varão. É isso. Ah, Ciro. Esse senso humorístico. Calma aí, Ciro. viu? Você sabe que agora eu vou contar uma para você. Não é contar, é o que aconteceu mesmo. A mulher chegou para o marido e falou assim: marido, me explica uma coisa. Ele falou: o que é? Quando é que o cachorro sabe que ele tem que prenhar a cadela? Como é que ele sabe? Ele falou: pelo cheiro. E o boi com a vaca? Pelo cheiro. Lá vem ele. E o touro com a vaca? Pelo cheiro. E o garanhão com a égua? Pelo cheiro. E o porco com a porca? Pelo cheiro. E marido, você anda com o nariz tão entupido, você precisa de um médico. Eu só acho que você precisa se tornar um humorista. Muda de profissão. Agora, tem outra também, já que vocês gostam de uma piadinha, tem outra também, que é o seguinte: a mulher chegou para o rapaz e falou assim: meu bem, desde que você foi embora, minha casa ficou vazia. Ele falou: você quer que eu volte? Ele falou: não, eu quero que você devolva os móveis. Deixa os casais. Então, Deixa mas a escola de os ex-casais, música, eu ouvi isso. Só trabalhava com a escola de música ou tinha instrumentos Não, musicais que vocês vendi vendiam? instrumentos Vendia também. instrumento, É. né? Daí eu quase fali porque eu gostava de instrumento com teclado. Eu não Teclado. gostava muito de violão nem de guitarra. Ah, Embora eu tocasse um pouquinho de violão, mas não gostava de guitarra, coisa não me agradava muito. Não. E o que prevaleceu foi a guitarra, o instrumento, o piano, coisa assim, não prevaleceu. Então eu me azarei. Daí, com 60 anos, eu estava com o negócio do Collor lá, tal, me Sim. levou, eu quase me azarei, tudo estava me refazendo, mas estava ruim a situação. Basta falar o seguinte: eu terminei a minha firma, eu tinha 700 mil de cheque sem fundo e devia 200 mil para imposto de renda. o imposto de renda. Caramba. Moral dessa história: esses 200 mil se transformou em 15 milhões, 16 milhões, que eu não posso pagar. Eu falei para eles, mas foi um erro do contador, não foi erro meu. Eu paguei tudo direitinho, mas o contador errou numa época que mudou a Alíquota, né? não, mudou o nome de cruzeiro para cruzado novo. Tal. Foi uma E confusão danada, você escreveu assim: nessa mudança tinha o papel novo já mudado e o papel velho da mudança. Então, ele pegou os itens velhos da mudança e lançou no papel novo. E eu assinei lá que eu devia para o novo. Quando você faz depois você faz, assino que devo isso daí, que isso é fato e realidade. Então, eu assinei 1000 vezes mais. Então, eu, com uma empresa de 3, 4 pessoas, eu tinha que pagar uma empresa de 500 pessoas. Pô. Quebrou as pernas. Então, me quebrou aquele negócio e ninguém descobria por que era. Foi andando, chegou na conta na ativa, dívida ativa. Dívida ativa. Eu não tinha condições de arrumar um advogado para me defender. Moral da história: eu me azarei, tive que vender tudo isso aqui para não ficar sem nada. Nunca pude ter mais nada porque o governo não perdoa. Embora eu fosse uma pessoa honesta, nunca fui desonesto. E paguei tudo em dia, mas para o governo eu estou desonestamente. Então, o que aconteceu? Até hoje eu nem fui mais lá, porque era um tal de oficial de justiça. Eu falei: mas eu não tenho esse dinheiro para pagar. Não, mas o senhor deve, não sei o que. Entrei com o advogado entrou. O juiz: não é como hoje, que você vai diretamente na Corte Superior, você não nem contrata o advogado, você contrata lá na Corte Superior e já resolve. Não.
É, só pegar a esposa de alguém lá e que resolve tudo. Não é? Contrata a esposa como Contrata a advogada. esposa. Contrata a esposa, Né? pronto. Você pode dever até não sei quantos bi. E agora é moda, né, Zeca? Mas É isso então, aí. daí, eu em 2002, eu tinha 60 anos, eu fiz concurso para ser funcionário público. Eu estava ruim, não tinha nem aposentadoria, nem Olha. nada. Eu fiz concurso, tinha 18 vagas, tinha 18 candidatos para uma vaga naquele tipo de engenharia meu que eu tinha. E o camarada tinha que ter 7 anos de... As Experiência. condições eram 7 anos de experiência como gerente de indústria aeronáutica, que eu tinha, ou tinha que ser mestre ou doutor em ciências. Tinha 4 engenheiros velhos, 8 doutores e 6 mestres em ciência. Passaram 2 engenheiros velhos, eu e um outro. No fim, nós dois fomos aproveitados. Eu nem sabia, eu não estudei nada, os outros estudaram, eu não estudei nada, eu passei, porque era conhecimento geral de engenharia, Sim. e isso a gente tinha. Então, eu, com 61 anos, voltei a trabalhar no ramo de aviação. Daí entrei no IFI. E no IFI eles aproveitaram de mim, porque aproveitaram dos meus conhecimentos de aeronáutica que eu tinha. Foi muito interessante para eles. Eu trabalhei na parte de isenção de impostos e visitar todas as empresas, organizar as empresas com negócio de imposto, de redução de ICMS e tal, e trabalhei na transferência de tecnologia. Na transferência de tecnologia, eu trabalhei no HBR, que é os 50 helicópteros, feito pela Elibras, e trabalhei nos GRIP. Os GRIP é o maior contrato já feito pela FAB no Brasil. Eram 20 técnicos brasileiros, eu era um deles. Uhum. Ele estava Escolheram. sempre aos redores. É. E quantos anos você ficou na Embraer? Na Embraer, eu fiquei 8 anos na Embraer, mas eu já tinha 4 anos dentro do CTA. 12 anos. 12 anos, mais 10 anos de IFI, praticamente, 9 anos de Bastante IFI, dá uma vidinha pequena. Um cadinho, né? Eu tenho 60 anos de engenharia, a minha turma fez 60 anos de 60 engenharia. anos de engenharia. Parece que foi ontem, né? Então, com 60 anos de engenharia, para mim parece que foi ontem mesmo. Parece que foi ontem. Mas, Ciro, você fez muita coisa. Você foi para o exterior, foi em tudo quanto é país aí. Conta um pouco disso também. Bom, eu conheço bastante. Eu era do Rotary e fui, por causa que eu falava inglês, e eu fui escolhido como chefe do IGE. O IGE é um grupo de estudos. O Rotary pegava 5 camaradas de até 35 anos, de 28 a 35 anos, que se notabilizaram pelo seu desempenho nas suas profissões. Então, tinha um rapaz que era um agrícola, e que hoje ele era funcionário da engenheiro agrícola de Jacareí, ele foi de Jacareí. Tinha um engenheiro que era trabalhava em cruzeiro, hoje ele é chefe da indústria de caminhões da Volkswagen. Ah. Tinha um rapaz que ele era secretário da Fazenda de Resende, e tinha o Miguel, que era professor da ETEP aqui, que hoje ele está fazendo um polo tecnológico agrícola lá na terra dele, lá perto de Juiz de Fora. Está fazendo comprou uma estação de trem antiga, montou tudo, está montando lá, está fazendo uma revolução na cidade dele lá, Miguel Teófilo. E ele é professor, é doutor na FEG aí na FEG de Guaratinguetá. Eu também, na minha profissão também, eu viajei muito, né? Eu dei palestra no exterior, eu dei palestra no Peru, na Argentina, no Chile, dei palestra no exterior, nos Emirados Árabes, etc. Teve em Dubai também? Dubai, eu já ali aí eu como palestrante. Essa palestra aí foi... Ai, tem foto! Essa palestra aí foi foi em Natal,
era escola de hipersônica, desses mísseis que anda a 20 mil Sim. quilômetros por hora e tal. E o ministro, que era o ministro astronauta, ele ia inaugurar, e ele não pôde ir, me pegaram às pressas para eu representar ele. Então, tinha os doutores da NASA, doutores da ESA, da European Space Agency e tal. Eu fui lá falar sobre empreendedorismo, a sustentabilidade e meio ambiente. Eu falei lá no... Está lá eu apresentando lá em Natal, nesse simpósio. Em Natal, fui lá também. Pode passar o outro. Está aí eu aqui no Pico Agudo? Pico Agudo. Você conheceu? Conhece? Sim, opa, essa região eu Então, conheço. no Pico Agudo. É. Mas você voa também ou não? Não. Não, né? Eu não tive coragem. Não teve não, coragem? mas eu levo todo mundo lá para ver, porque é muito bonito lá, Lá em é Santo bonito, Antônio de Pinhal. muito bonito. É um negócio que o pessoal não entende. Então, eu trouxe aí. Você vê 5, 6 cidades do Vale do É Paraíba. uma maravilha. É Não uma tem um maravilha. limpinho assim, claro, você viu o vale. Que E você lindo. pagando dinheiro lá, você pode dar de asa delta Você lá. pode voar. Você voa, vai lá embaixo, depois demora 1 hora para vir lá de baixo para Deus cima. me livre, não, essa aventura eu não tenho coragem. Esse daí é que o Ferreira Leite, Terreiro ali. ele me levou para a TVI. Então, eu apresentei durante 3, 4 anos lá um jornal, o jornal junto com o Monte Olivo, etc. Então, lá na O Monte Olivo. Monte Olivo lá de Jacareí, né? morreu. Conheci, morreu. Amigão da gente. Então, isso aí foi quando nós fizemos. Aí eu também estou e eu comecei lá na Visão do Futuro também na televisão lá. A gente faz esse negócio. Como eu saí um pouco bonito nessa foto, eu resolvi pôr ela para vocês verem. É tão difícil me deixar bonito, mas aí aqui em São José nós temos o foguete que incendiou lá em Alcântara. Lá no MOB. Terrível. Então, eu ensino o pessoal a tirar fotografia assim, desse jeito. Ele bota o celular aqui, tira uma selfie, dá um foguetão assim lá em cima e você tirando a fotografia. Está lá no MAB. Legal. No MAB, Então, você pode tirar uma fotografia muito interessante, você com o foguete assim, olha, dá uma... Como se estivesse lá. Aí, a minha paixão, eu sempre frequento as feiras, né? Então, aí é um drone de metralhador. Aí são drones também, tudo cheio de drone, tá vendo? As feiras hoje é tudo drone. Hoje tem um monte desses drones, tem uns grandes pra caramba. Né? Essa daí é minha mãe, a Amália Bondesan. A creche de Eugênio de Mello chama professora Amália Bondesan. Você é a cópia dela. O olhar, a boca, né? Muito parecido. Minha mãe. Essa é minha neta. Ali do lado é a minha nora, meu neto sentado na frente, eu botei minha neta aí para o pessoal ver. Esse daí é o meu filho mais velho, ele é executivo da Safran, então ele viaja muito para o exterior. O negócio é o seguinte, o avião, você gasta X o preço do avião, ele gasta 3X para a sobrevivência do avião, para ele estar up-to-date. É a mesma coisa que mulher dá despesa no início, ela não precisa de nada, depois você precisa ir recalchutando, para ela ficar bonita, precisa melhorar isso, melhorar aquilo, não sei o quê. Avião é a mesma coisa, avião, às vezes você entra no avião, ele está moderninho para assistir, mas ele tem 20, tem que fazer um upgrade toda Ele hora. tem comprou com outra mulher. Esse é o Ciro, viu? Ele tem, então comprou com outra mulher. Viu? Então, ele é executivo dessa parte. Então, você gasta 3 vezes mais na vinda de um avião para ele ficar com esse. Então, meu filho vende, por exemplo, para Safran, ele põe lá um negócio a caixa preta, Caixa que não é preta, é laranja, mas você põe na caixa preta e ela tira os dados. Então, por exemplo, ele fala, aqueles dados que vem de lá, fala, o pneu tem que ser trocado daqui tanto tempo, outro pneu trocado daqui tanto tempo. Esse motor precisa fazer uma revisão tal, isso daqui, DEDA. E DEDA também onde o piloto foi, se ele Pisou na bola, pisou na bola, não, faz
o management, que é o gerenciamento do voo, Do voo, tanto da é. parte de coisa, tá. Então, isso é uma das coisas que ele vende, esse software, esse hardware, vende da Safran para os aviões novos, porque o avião novo ele tem que ter a mesma linguagem, o avião velho tem que ter a mesma linguagem do novo para trafegar por aí. Pois é. Então, você tem que manter ele sempre atualizado. Então, é o negócio da mulher, que ela tem que estar sempre na moda. Então, por causa disso que você gasta 3 vezes mais. O camarada casa com uma mulher, pensa que está tudo direitinho, de repente gasta. Mas elas fazem isso pela gente, o Ciro. Pois é. Entendeu? Eu me arrumo para mim, É não para o meu pro noivo. bom voo. Pro bom voo. Então, ele vai. E como isso daí é resolvido pelas gerências, pelas diretorias, então eles fazem esses encontros dos gerentes das empresas aéreas, das companhias aéreas, tudo, no Havaí, em Los Angeles, em Dubai, Las Vegas, Vegas. Dubai, na França, etc. Então, ele vai nesses lugares, fica nos hotéis bons, ele tem uma vida relativamente boa na Safran. Não, muito chato, né? Esse Essa grupo vida de Safran viagem. deve ter né? uns- Imagina. Esse grupo Safran deve ter uns 200 a 300 mil empregados. Você teve a Embraer tem 22 mil, eles fazem motor, fazem equipamento tem setores de motores, que faz motores para Boeing, para Airbus, para tudo, fazem de tudo. Meu cunhado trabalhou na Garrett. Na Garrett Faz turbina. turbinas e tal, turbocompressores para caminhão, para carro. Essa semana deu um incidente, né, em São Paulo, assustou. Com motor. O motor da Muito. Delta. É. Da Delta Airlines. Mas o que acontece é o seguinte: o bimotor, por definição, você tem que ter, quando um motor falhar, você tem que o outro motor fazer tudo até você chegar no lugar. Sim. Então, ele realmente seguiu A norma, né? normas do motor. Foi, eu acho que demorou 8 minutos. Foi o tempo dele. Ele só Ele fez estava decolando. o giro, Deu o voltou giro. e A desceu. coisa mais sensacional que teve em aviação nos últimos tempos que eu achei, no Japão, teve um avião de plástico, não é plástico, de chapas de carbono, fibras de carbono, etc. Tal. Ele caiu e incendiou. E tinha 1 minuto e pouco para descarregar todo o pessoal, 230 pessoas, da ANA, se não me engano, lá do Japão. Eles conseguiram, o pessoal conseguiu tirar todos os japoneses de lá sem ter um morto, nada. Mas tem disciplina. Eu falei, se fosse no Brasil, estava todo mundo xingando, gritando. Metade tinha morrido tentando metade sair. tinha morrido, porque todo mundo querendo sair pela mesma porta. Olha, a história está maravilhosa. O Ciro tem papo para mais 2 dias, se quiser, e ia continuar. Mas, infelizmente, o nosso programa tem um horário para começar e outro para terminar. E o nosso horário está se findando. Bom, né? Então, agora muito obrigado por você ter vindo, Ciro. Só para terminar. Ah, Eu, com 86 anos, aparece emprego toda hora para mim. E eu estou trabalhando em 3 ou 4 projetos. Um é esse projeto da gente pôr uma estação de televisão, um hub lá, que é da City TV, dentro do Parque Tecnológico. Outro é um acumulador de energia renovável que nós estamos fazendo com areia. Outro é um aeroporto para venda, que a gente está vendo, um negócio, estou ajudando eles, assessorando esse auxílio. E outro é um dirigível de 500 milhões que está com o Elon Musk fazendo. Quer dizer, eu continuo trabalhando. Continua trabalhando. você vê? Eu não tenho tempo de morrer. Tá certo, Ciro. A Tamo junto. A morte chegou outro dia e falou, como é que é? Vamos embora? Eu falei, olha, infelizmente não dá, porque eu estou muito ocupado. Marca uma outra hora. Estou muito ocupado, né? Ciro, muito obrigado. Um prazer enorme. Obrigado a tê-lo vocês. aqui. Porque é raro eu ter oportunidade de falar sobre mim. É isso aí. Tá, Foi Gratidão para isso que pela nós fizemos você. oportunidade. Gente, falou, gente. até a próxima. Até mais. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado. Dream Gas Valley.